Que bom que vocês estão aqui nessa primeira semana online de casais. E o meu desejo é que Deus edifique a sua vida através tanto do devocional que o pastor Genoan compartilhou há tempos atrás e que eu estou compartilhando com os casais agora, como também com a meditação que eu estarei trazendo para nossas vidas durante esses 5 dias. Paulo inicia o capítulo 7 de 1 Coríntios dizendo o seguinte: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Parece que a afirmação de Paulo contradiz o que falou o pastor Genoan no devocional, quando recitando Salomão diz: é melhor serem 2 do que um só, porque tem melhor paga o seu trabalho. Ora, não se trata de contradição, mas a Bíblia é o livro da verdade de Deus. Deus não faz floreios e ilusões na sua palavra. Ele não nos quer trazer algo fictício. Ele é verdadeiro e as suas afirmações são verdadeiras. E porque as suas afirmações são verdadeiras, ele não pode esconder aquilo que é real. Por isso podemos crer também nas promessas feitas por ele, pois são frutos do seu ser, que é a verdade plena. O que Paulo alerta aos seus leitores originais, os coríntios, é que o casamento tem um preço alto a pagar. Pelo início da resposta que Paulo está dando aqui, parece que os irmãos da cidade de Corinto tinham uma dificuldade. Eles tinham dúvidas de saber: será que é correto, é certo? A pessoa tem que casar? E Paulo responde dizendo que o conselho dele para os viúvos e para os solteiros é que não casassem. Mas por que Paulo diz isso? Afinal, o casamento não é o plano de Deus? Que para viver só, a pessoa tem que ter um chamado para isto? Pelo menos é o que nós vemos claramente em Mateus capítulo 19, quando ele diz: não leste desde o princípio, quando criou Deus homem e mulher. Por isso, ele diz: deixa homem, pai e mãe, une sua mulher, e se tornam 2 uma só carne. Mais à frente ele diz que alguns nascem eunucos, outros são feitos pelos homens eunucos, e outros são eunucos de nascença. Então ele diz: quem tem esse chamado para assumir, assuma, mas deixa muito claro que isso é um chamado especial de Deus. O celibato é um chamado especial. Então, como Paulo diz aqui, que o conselho dele é que os homens não casassem, que as mulheres não casassem. Ora, nós precisamos justamente pensar o que Paulo está nos dizendo. E essa resposta fica um pouco mais simples quando nós lemos o verso 26 desse mesmo capítulo, quando ele diz: considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está, isto é, não casado. E você tem que entender que nesse tempo já havia começado as perseguições à igreja. Muitas famílias eram entregues para a morte, para a prisão, os seus bens eram confiscados, as famílias eram separadas, eles eram, como eu disse, presos, muitas vezes perdiam os seus bens. Mas é preciso que a gente pare um pouco e pense. Sim, o casamento é um plano de Deus, e se é um plano de Deus, é bom. Mas desde que o pecado entrou no mundo, o preço para a felicidade no casamento é altíssimo. O casamento traz consigo muitas preocupações, muitas decepções, muitas contradições, muitas tristezas e até arrependimentos. Pois o que foi planejado como uma solução para o homem, quando Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
esse plano foi corrompido pelo pecado quando homem e mulher resolveram voluntariamente desobedecer a ordem de Deus, comendo da árvore do bem e do mal. Imediatamente após o pecado, o que antes era harmonia absoluta em amor e romantismos plenos, tornou-se um centro de acusação, um centro de desgosto e arrependimento, quando ouvimos as palavras do próprio Adão, que antes dissera, antes da queda havia afirmado: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Agora, após o pecado, para se livrar da culpa, ele fala para Deus e diz: a mulher que tu me destes, me deu do fruto e eu comi. O lar agora se torna um local de acusação. O lar se torna agora um local de empurra-empurra, de egoísmo, na falta de assumir os seus pecados, suas culpas e as suas responsabilidades. O pecado abalou a própria habitação natural do lar. Agora não vivemos mais num jardim, mas entre cardos e abrolhos. Sim, nós vivemos sobre isso. E se você não sabe, cardos, abrolhos e espinhos são plantas que possuem espinhos. Isso é, o lar que deveria ser de ternura, que deveria de ser de suavidade, agora até mesmo para a nossa própria carne parece como espinhos nos espetando. Quando casamos, a casa já é motivo de preocupação. Não importa qual seja a sua opção, qual a nossa escolha, casa própria, apartamento, alugado ou morar com os pais, tudo terá um preço alto. E o lar doce lar muitas vezes se transforma em um chá de boldo. Temos luz para pagar, temos IPTU, temos água, temos telefone, temos consertos, temos parcelas, temos manutenção, temos ideias diferentes sobre a própria casa que acabam em confusão, temos preocupações com a manutenção da casa, temos preocupações com os móveis, até mesmo a compra de um móvel, até mesmo a compra da alimentação pode ser motivo para atrito entre o casal. Porque dois pecadores se uniram debaixo de um mesmo teto. Dois afetados pela doença chamada pecado. Os filhos que deveriam ser a alegria do nosso futuro, agora são capazes de até matar um ao outro, como foi o caso de Caim que matou Abel. Mas o pecado é tão horrendo que chega ao ponto de alguns matarem até os próprios pais. Quando pequenos, queremos que nossos filhos cresçam. Mas quando eles crescem e os pecados deles aumentam de dimensão e frequência, nós preferimos às vezes que eles não tivessem crescidos. Mas isso é inevitável. Os filhos nos trazem diversas preocupações, desde a manutenção física, alimentação, saúde, escola, vestimenta e outras coisas que vêm junto até a principal, o destino eterno. Porque nós queremos que os nossos filhos alcancem o lar eterno que nós conhecemos. Mas nós não podemos fazer essa decisão por eles. E o trabalho? O trabalho que foi instituído por Deus, que deveria ser prazeroso, e vamos pegar uma ideia bem clássica, para o homem, para sentir-se feliz em manter o seu lar, em providenciar para o seu lar, não importa qual seja o seu trabalho, ele cansa, ele fadiga. E muitas vezes no final do dia, quando você chega em casa pensando que vai descansar, muitas vezes em alguns lares a coisa é diferente. Você já fica preocupado que não vai ter descanso no final do dia de trabalho. Pelo contrário, mais preocupações e mais frustrações. A esposa, quer trabalhe ou não, ela tem uma responsabilidade. E aquilo que deveria ser prazer, cuidar dos filhos, criar uma nova geração, ter o seu lar,
muitas vezes é frustrante, é decepcionante, é desgastante para ela. E às vezes no final do dia, quando ela vai receber o marido, que deveria ser um momento onde ela pode compartilhar e de certa maneira descarregar um pouco, tirar um pouco, desafogar um pouco as suas labutas do dia, ele não entende e aquilo passa a ser um motivo de muita discussão. O dia termina pior do que começou. Se você está dizendo dentro de você, pastor, o Senhor está descrevendo a minha vida e os meus sentimentos, quero lhe dizer que é comum passarmos por momentos assim e pensarmos assim em algum tempo do nosso casamento. Mas foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para restaurar o que o pecado destruiu, e isso inclui o nosso lar, e isso inclui o nosso casamento. Você sabia disso? Isso inclui o nosso casamento. Sim, não apenas para olharmos a vida com aspecto de utopia, isto é, como se fosse algo maravilhoso, algo interessante, mas que não existe, que não é real, que é fictício. Não apenas para olhar a vida com romantismo, como se tudo fosse as mil maravilhas e nada de ruim acontecesse. Não, não, não. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, Ele morreu para que olhássemos a vida com os olhos de Deus. Olhássemos a vida com os olhos de Cristo Jesus. Olhássemos a vida com os olhos que a palavra de Deus nos ensina. Como ela propõe a vida no lar para nós. Como ela propõe o plano de Deus para o nosso lar. O marido que tu me destes é aquele homem que o Senhor providenciou para a minha vida. Aquele homem que, apesar dos seus defeitos, vai buscar o melhor pelo seu lar. A mulher que tu me destes é sim ainda osso dos meus ossos, carne da minha carne. No Senhor, ela é um comigo. Sim, ela continua sendo a inspiração dos meus versos. Os nossos filhos, os filhos que tu nos destes, são a herança que o Senhor nos deu. A herança que o Senhor tem para nós. São o seu galardão. Mesmo que hajam escolhas diferentes da que nós pensamos, nós sempre estaremos orando por eles e sempre colocando a vida deles na mão de Deus, porque temos certeza que eles não são qualquer coisa, eles não são prejuízo na conta, eles não são peso para a nossa vida, eles sempre serão a herança que Deus nos deu. O trabalho não é simplesmente produto da nossa inteligência ou força, é a providência de Deus para nós. Nós entenderemos que não é nós que conseguimos, mas Deus com a sua bondosa mão, que vai nos sustentando o nosso lar dia a dia. Ele usa o ganho do marido, o ganho da esposa, para sustentar o lar. A criação dos filhos é um peso, sim, mas é também uma visão de uma nova geração no reino de Deus. Se considerarmos apenas o pecado e o caos que ele causou em todas as dimensões da sociedade, da família, do lar, diremos com facilidade, não é bom para o homem tocar em mulher. Mas quando consideramos e aceitamos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, e o que ele fez, ele faz e ainda fará por nós, e isso inclui o nosso lar e o nosso casamento, é possível dizer com convicção, melhor é serem dois do que um só. Por essa razão, após essa meditação, juntos, orem ao Senhor e digam, Senhor, eu sei que nós ainda estamos nessa vida, eu sei que nós ainda estamos sujeitos ao pecado, e eu sei que muitas vezes nós temos cedido para o pecado, mas eu sei que Cristo Jesus morreu por mim, morreu por nós, para moldar o nosso lar, aquilo que Deus planejou
lá no princípio, lá no Éden. Faz de nós aquilo que o Senhor quer. Faz de nós aquilo que o Senhor sempre planejou. Que Deus abençoe o seu casamento, o seu lar, e que essa meditação nos faça ter uma vida com mais crescimento no nosso lar. Até a nossa próxima meditação. Que Deus os abençoe.